Capítulo 22. Um magnífico coro final. Seu louvor. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios capítulo 31, versículos 28 e 29. Eu me comovi com esse tributo de amor que um marido escreveu à sua fiel esposa na dedicatória de um livro. Com grande amor e agradecimento, dedico este livro à minha amada companheira e esposa, Evelyn, que ao longo de 4 décadas sempre esteve ao meu lado, oferecendo-me amor, cooperação e compreensão quando outras pessoas duvidaram. Através dos anos, ela tem me acompanhado em mútua devoção e oração a nosso Pai Celestial e me ajudado a manter a fé quando a visão dos outros era limitada. Ela é verdadeiramente uma auxiliadora que Deus me deu. As palavras dessa dedicatória refletem o tipo de gratidão e de reconhecimento que habitava também no coração do marido da mulher de Provérbios capítulo 31 e proporciona o palco para o apoteótico final de elogios desse capítulo dedicado à mulher bela aos olhos de Deus. Uma esposa excelente. A mulher de Provérbios capítulo 31 provou ser uma mãe abençoada e agora vemos, sem nenhuma surpresa, que ela também é uma esposa excelente e apreciada, que conta com a feliz aprovação de seu marido. Em nosso poema de virtudes, o homem que ocupa o primeiro lugar no coração dela dá a última palavra de louvor à esposa, que é bela aos olhos de Deus. O final desse poema inicia com estas palavras: seu marido a louva. Provérbios capítulo 31, versículo 28. Os filhos dessa maravilhosa mulher concluíram os elogios e quem fala agora é a pessoa mais importante para ela. Ele a homenageia com palavras sinceras, reconhecendo e apreciando tudo o que ela lhe tem feito. Ele entoa um magnífico coro final pelos numerosos trabalhos altruístas que sua bela esposa lhe tem demonstrado ao longo dos anos. O marido abençoado, o grande líder do povo e homem de influência que é estimado entre os juízes, a louva. Provérbios capítulo 31, versículo 28. Com orgulho e em público, ele enaltece a mulher que o ajuda a carregar o fardo diário. Ela é seu ombro amigo nos momentos de tensão, sua fiel conselheira, sua melhor amiga, sua incessante alegria e sua mais brilhante coroa. Ele, que é seu companheiro de juventude, Provérbios capítulo 2, versículo 17, compartilhou grande parte de sua jornada com ela. E aqui, depois que os filhos se levantam e partem para o mundo, ela continua a ser sua fiel esposa, fazendo-lhe bem todos os dias da sua vida. Versículo 12. Um exército de mulheres virtuosas. Apressadas, aguardamos com ansiedade o marido da bela mulher de Deus, a pessoa que mais a conhece, iniciar sua declaração de louvor. Muitas mulheres procedem virtuosamente. Provérbios capítulo 31, versículo 29. Sabendo como são as mulheres e como elas agiam, afinal, ele é casado com uma delas. Esse homem sábio reconheceu que muitas são virtuosas. De fato, existe um exército inteiro de mulheres piedosas. Sentado com os anciãos da terra, versículo 23, ele sabia quem eram as mulheres de caráter forte de sua cidade. Tenho certeza de que ele podia mencionar as mulheres que conquistaram prosperidade, que mereceram o reconhecimento da comunidade e que viviam de maneira digna. Sim, existiam muitas. E ele reconhece. Muitas mulheres procedem virtuosamente. Provérbios capítulo 31, versículo 29. Você se lembra da definição da palavra virtuosa no capítulo 1? Descobrimos que a palavra virtuosa ou excelente significa poder da mente e poder do corpo e descreve com precisão um exército. Aqui, o marido da mulher de Provérbios capítulo 31 destaca um símbolo militar na palavra virtuosamente. Muitas mulheres procedem virtuosamente. Muitas procedem de maneira excelente. Muitas procedem de maneira corajosa. Muitas provam seu valor. Muitas conquistam riqueza e prosperidade. Muitas demonstram grande força e poder. A melhor de todas.
E o marido, orgulhoso e agradecido, prossegue: mas tu a todas sobrepujas. Provérbios capítulo 31, versículo 29. Sua preciosa esposa é bela aos olhos de Deus e também aos olhos dele. O coro de louvor ressoa à medida que ele declara: tu a todas sobrepujas, tu a todas transcendes, tu a todas excedes, tu és a melhor de todas. Em outras palavras, ele afirma que outras mulheres realizam seu trabalho dignamente, mas sua bela esposa é digna. Outras mulheres realizam suas atividades e as fazem com excelência, mas ele elogia a esposa por causa de seu caráter. Ela é excelente. Comparando-a a outras mulheres virtuosas do exército de Deus, ele afirma confiantemente que ela é a mais nobre de todas. Fascinado por seu excelente caráter, ele exulta: tu a todas sobrepujas. Uma observação. O Antigo Testamento hebraico proclama: tu te elevas acima de todas. Essa afirmação em hebraico sugere que o marido elogia sinceramente a esposa por suas realizações e atividades, não por cortesia, por obrigação ou por educação. A bela mulher de Deus merece esse elogio honesto, porque ela é verdadeiramente a melhor de todas. Um caleidoscópio de virtudes. Oh, minha querida amiga, espero que você não esteja cansada de ouvir falar dessa mulher fervorosa que exemplifica de maneira tão perfeita a beleza do ponto de vista de Deus. No decorrer de 20 versículos, analisamos suas virtudes piedosas e seu caráter irrepreensível. Essa mulher maravilhosa não é frívola, nem sua bela vida é construída sobre um alicerce raso. Uma beleza piedosa e virtuosa permeia sua vida e todo o seu ser, de modo que podemos aprender muitas coisas de valor com ela. Provérbios capítulo 20, versículo 5, diz: como águas profundas são os propósitos do coração, mas o homem ou mulher de inteligência sabe descobri-los. Esse tem sido nosso propósito ao longo deste livro: aprender tudo o que pudermos sobre a beleza da mulher de Provérbios capítulo 31. Em minha mente, ela é como um caleidoscópio. Quando você era criança, teve um caleidoscópio, aquele pequeno tubo de papelão no fundo do qual há fragmentos de vidro ou de plástico coloridos? Quando seguramos o caleidoscópio contra a luz, vemos um desenho formado pelos pedacinhos de vidro coloridos. Quando viramos o caleidoscópio, os fragmentos mudam de posição, criando outra bela combinação de imagens com cores variadas. Bem, minha esplêndida amiga, a mulher bela aos olhos de Deus é semelhante a um caleidoscópio. Em Provérbios capítulo 31, Deus permite que você e eu vejamos as imagens brilhantes e coloridas de sua vida de múltiplas facetas. À medida que passamos de um versículo a outro, de uma virtude a outra, à medida que colocamos o caráter da bela mulher de Deus contra a luz de seu Santo Espírito, suas virtudes resplandeceram, formando um delicado desenho. Em seguida, com uma leve mudança de ângulo, quando passamos para o versículo seguinte, vimos outra magnífica imagem de beleza capaz de tirar o fôlego. Provérbios capítulo 31 é o estudo de uma mulher em suas diferentes funções. Cada versículo possibilita analisar todas as suas virtudes, mas de um ângulo diferente. Ela é um caleidoscópio de virtudes. Se girarmos levemente o caleidoscópio de Provérbios capítulo 31, entenderemos facilmente por que o marido tece grandes elogios à sua bela esposa. Maravilhemo-nos diante da glória de sua beleza de múltiplas facetas. Ela honra o nome e a reputação do marido porque é uma mulher virtuosa. Versículo 10. Ela contribui positivamente para o bem-estar financeiro dele e administra seu dinheiro para que não haja falta de ganho. Versículo 11. Ela lhe transmite paz de espírito para que ele possa concentrar-se nos desafios de sua posição de liderança. O coração do seu marido confia nela. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Versículos 11 e 12. Ela supre as necessidades do lar
porque ainda é noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa. Versículo 15. Ela aumenta os bens do marido e expande sua propriedade, porque planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Versículo 16. Ela o aconselha e o incentiva com as palavras que profere. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Versículo 26. Ela o livra das preocupações com a casa para que ele possa servir a comunidade. Ela atende ao bom andamento da sua casa. Versículo 27. Ela educa os filhos e, como consequência de seu excelente trabalho, levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Versículo 28. Não é de admirar que o coro de louvor do marido desta mulher, que é bela aos olhos de Deus, tenha atravessado os séculos. Uma bela coroa. E aqui a outra imagem que atrai nosso olhar. A mulher que recebe esse coro exuberante de louvor é a bela coroa daquele que a elogia. Provérbios capítulo 12, versículo 4, diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A bela mulher de Deus é a coroa que seu marido usa. Ela é seu ornamento mais brilhante e atrai todos os olhares para ele, um homem que é eminentemente honrado e abençoado. A coroa é sinal de dignidade e a mulher virtuosa, uma pessoa que se veste de força e dignidade. Versículo 25. Traz respeitabilidade, crédito e reputação, não a si mesma, mas a seu marido. Adornando e embelezando sua vida, ela é uma honra para ele. Ela é sua coroa. E a bela mulher de Deus sente-se satisfeita por ser a coroa de seu marido. Afastando-se dos holofotes, ela vive alegremente nos bastidores para que o marido possa ser notado e enaltecido. Ela fica feliz quando ele é o centro das atenções, quando ele se destaca, quando é reconhecido, quando chega ao topo. Na verdade, ela se deleita em viver à sua sombra. A ascensão dele é a sua maior recompensa. Ela deseja que o marido seja altamente respeitado e estimado. Portanto, oferece de bom grado o supremo sacrifício de ser-lhe submissa. O símbolo da coroa nos apresenta mais uma mensagem. Essa bela coroa é uma coroa de alegria. Digo isso porque na época da bela mulher de Deus, o noivo vestia-se com roupas semelhantes às de um rei para a cerimônia de casamento. Se tivesse condições, usava uma coroa de ouro. Caso contrário, uma coroa de flores recém-colhidas conferia-lhe um ar de majestade. Para aquele glorioso dia, até mesmo um mendigo assemelhava-se a um príncipe, porque o povo lhe dedicava o respeito exigido pela alta posição que sua coroa simbolizava. Depois, quando o dia do casamento e as festividades caíam no esquecimento e a vida retornava ao normal, a esposa do homem passava a ser sua coroa. Essa mulher bela aos olhos de Deus lhe confere a dignidade devida a um rei. Ela tornou-se o símbolo de honra para ele, a coroa do marido, que enfeita a vida dele e transforma cada dia em uma comemoração. Graças a essa mulher virtuosa, a felicidade do dia do casamento prosseguiu ao longo de toda a vida dele. Isso, minha querida, é o que você e eu desejamos ser para nossos maridos. Uma bela coroa de dignidade e de alegria para ele usar diariamente. E se... Posso ouvir mais uma vez seus lamentos. Você deve estar pensando, e se meu marido não for o provedor, o homem, o pai, o líder espiritual que Deus exige que ele seja? Por que devo me incomodar? Aqui está um pensamento para nós duas. As circunstâncias da vida jamais anulam os padrões de Deus. Vou explicar o que quero dizer mencionando algumas belas mulheres do exército de Deus que tiveram um casamento problemático. Ana. Conforme vimos anteriormente, Ana era casada com um homem que tinha outra esposa, uma mulher que a perseguia e a provocava dia após dia, ano após ano. 1 Samuel, capítulo 1. Contudo, Ana permitiu que essas circunstâncias difíceis a aproximassem mais de Deus. Como resultado, Ana é uma das poucas mulheres da Bíblia a quem nunca se atribuiu nenhum comentário negativo. Seu marido não era o líder que deveria ser, mas Ana não permitiu que as circunstâncias da vida anulassem os padrões de Deus para sua vida
ou interferissem nos propósitos do Senhor para que ela fosse bela a seus olhos. Abigail. Você e eu já analisamos a triste vida de Abigail, 1 Samuel capítulo 25. Sentenciada a viver com um marido insensato e alcoólatra, Abigail conformou-se e foi, dentro do possível, a melhor esposa, a melhor administradora do lar e a melhor patroa para seus servos. Reconhecida por todos como uma mulher virtuosa, ela foi avisada por um dos servos que sua casa estava correndo perigo. Sempre virtuosa no caráter, ela salvou literalmente o dia e a vida do marido, dos servos, sua casa e a si mesma. Esther. A rainha Esther, que já mencionei neste livro, era casada com um rei pagão, propenso a acessos de raiva e talvez a bebidas alcoólicas. Ele era um homem difícil de lidar. Veja o livro de Esther. Contudo, Esther, que significa estrela, destaca-se como outro modelo de mulher bela aos olhos de Deus. 10 capítulos da Bíblia são dedicados à sua humildade, coragem e sabedoria. Ela pôs todas as suas virtudes em prática para fortalecer seu relacionamento com o marido e salvar a vida de seu povo, os judeus. Com base nesses exemplos, insisto para que você olhe além das circunstâncias, muito além de seus problemas atuais e até mesmo além de seu marido. Ao olhar para longe, coloque o caleidoscópio de Deus contra a luz da esperança e de sua palavra e gire-o. Contemple a beleza que Ele tem em mente para você e que está incutindo em você em meio às difíceis circunstâncias enfrentadas. A graça de Deus é suficiente. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ele é fiel. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E Ele tem bons propósitos para a sua vida. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Um desses propósitos é torná-la cada vez mais bela a seus olhos, mais semelhante a seu filho Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Em sua situação, talvez você esteja pensando: e se meu marido nunca me elogiar? Faço tudo o que está na lista de Provérbios capítulo 31 e tento de todas as maneiras, mas nunca recebi nem sequer um muito obrigado. Acho que você já conhece a minha resposta. Da mesma forma que acontece em sua função como mãe, sua energia e esforços como esposa jamais devem ser motivados por possíveis recompensas. Deus determinou seu papel e a Bíblia o descreve bem. Como esposas, você e eu devemos fazer tudo de coração como para o Senhor e não para homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. E a expressão não para homens inclui seu marido. Você é chamada para dedicar o tempo e o esforço necessários para ser a esposa segundo os padrões de Deus, sem esperar nenhuma paga. Lucas capítulo 6, versículo 35. Você é chamada para amar e servir, e trabalhar, e cuidar, e levantar cedo, e permanecer acordada, e fazer o bem todos os dias de sua vida. Porque é isso que o nosso Deus onisciente e amoroso requer de você. Sua missão é crer na retidão dos caminhos dele e obedecer a seus planos de beleza, confiando nele para o tipo de bênção que ele escolheu conceder-lhe, mesmo que essa bênção não inclua elogios de seu marido. Não permita que ninguém, inclusive seu marido, nem alguma coisa, inclusive falta de elogios, interfiram no plano de Deus para que você seja uma mulher bela e piedosa. Finalmente, caso você esteja questionando: e se eu não tiver marido? Por favor, não se esqueça de que a ênfase ao longo deste livro está nas virtudes, no caráter piedoso em que você é, e não se você é ou não casada, se tem filhos ou não. Deus deseja que todas as mulheres sejam belamente virtuosas a seus olhos, e você está incluída entre elas. Um convite à beleza. Estamos chegando ao topo da montanha de virtudes que começamos a escalar muitos capítulos atrás. Mas antes de dar um ou dois passos finais, ore neste momento e acompanhe-me nesta lista para ser bela. Como mulher, você coloca o poder de sua mente e de seu corpo para trabalhar a serviço de seu marido, de sua família e de seu lar?
Ao mesmo tempo, você tem o firme propósito de trabalhar com dignidade e ser também uma mulher digna, um exemplo de caráter sob toda e qualquer circunstância? Como dona de casa, você supre as necessidades da casa? Supervisiona com cuidado e atenção tudo o que faz parte de seu lar? Como mãe, você está criando seus filhos para amar e servir ao Senhor e, consequentemente, concedendo paz de espírito a seu marido e fortalecendo a reputação dele na comunidade? Como esposa, seu comportamento enobrece o nome e a reputação de seu marido? Você contribui positivamente para o bem-estar financeiro dele por meio de uma cuidadosa administração das finanças da casa? Seu marido confia em você e em sua sinceridade? Suas palavras o animam e o fortalecem para que ele enfrente as situações difíceis da vida? Responda honestamente. Seu marido encontrou em você uma mulher virtuosa, uma mulher bela aos olhos de Deus? Ore para que isso seja verdade e continue procurando ser a melhor esposa do mundo.